Meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo deste segundo trimestre de 2022. Nós estamos estudando neste trimestre sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E no próximo domingo estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Expressando Palavras Honestas. Já estudamos sobre o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus na primeira lição, Sal da Terra, Luz do Mundo na segunda lição, Jesus, o discípulo e a lei na terceira lição, resguardando-se de sentimentos ruins na quarta lição, o casamento é para sempre na quinta lição, e agora falaremos sobre expressar palavras que sejam honestas. Foi uma recomendação do Senhor Jesus Cristo para que nós, servos de Deus, súditos do reino de Deus, falemos apenas aquilo que convém, para que tenhamos cuidado com as nossas palavras e sejamos aqueles que dizem sempre sim e sim, não e não. Vamos aprender isso nessa lição tão maravilhosa. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui mais uma vez. A você que está nos conhecendo hoje, meu nome é Daniel Rosa Dutra, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Clubandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva, e tenho o prazer de há mais de um ano estar aqui, trazendo para você lições preciosas da Escola Bíblica Dominical, com o nosso comentário, com os nossos argumentos, mas sempre seguindo todos os tópicos da revista, porque nós sabemos que você, meu querido irmão, tem nas suas mãos esse material e você precisa explorar o material que você tem em suas mãos, junto, é claro, com a palavra do Senhor, que deve estar sempre à mão quando você estudar a sua revista e preparar a sua aula. Neste momento eu quero orar ao Senhor e me acompanhe, por favor, para que Deus possa nos inspirar e para que você também possa receber a palavra do Senhor e assim aproveitar ao máximo aquilo que nós transmitimos aqui durante esta aula. Oremos. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos a lição que será estudada no próximo domingo. Que o teu Espírito nos direcione e que a tua palavra possa ser bem recebida nos corações e nas mentes daqueles que irão ouvir esta lição. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula. Vamos começar então com o nosso texto áudio. O nosso texto áudio se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 37, o versículo que diz: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Repetindo, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nossa verdade prática diz assim: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Nós vemos muitas pessoas fazendo isso, promessas e promessas que não podem cumprir, juramentos que jamais poderiam ser pronunciados. E esta lição vai nos ensinar coisas maravilhosas a respeito disso. Vamos então à leitura bíblica em classe. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 33 a 37. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não perjurarás? Eu coloquei entre parênteses que significa perjurar. Perjurar significa fazer um juramento falso. Continuando a leitura, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira alguma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Palavras do nosso amado Senhor Jesus Cristo, ditas no Sermão do Monte, que estamos estudando durante estes 3 meses
durante este segundo trimestre de 2022. Vamos então conhecer os objetivos da lição. Primeiro, afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Segundo, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não. Terceiro e último, pontuar a honestidade com as palavras. Vamos então prosseguir e deixar esta tela de interrogação para que você possa aguçar no seu aluno o interesse pela aula. Você pode começar com estas perguntas. Eu tenho trazido esta tela nas lições deste trimestre porque nos ajuda a uma melhor reflexão no início da aula. Muito bem. Ao término desta lição, você estará apto para responder. Primeiro, se o juramento estava na lei, por que o Senhor adverte aos discípulos e recomenda não jurar como os judeus faziam? Segundo, por que no reino de Deus não necessitamos mais de juramentos? Segundo, o apóstolo Tiago nos recomenda ter cuidado com a nossa língua. Quais são os motivos? Quarto, o que deve nos conduzir a vivermos uma vida de honestidade e sinceridade? São perguntas reflexivas que você pode usar uma ou todas elas durante a sua introdução, meu caro professor, e assim trazer o aluno à reflexão já no início da aula, recomendando-o que preste atenção em cada item para que possa responder a essas perguntas. Vamos então à introdução da nossa revista. Nós colocamos alguns versículos, você pode ver ali Hebreus capítulo 6, versículo 13, Amós capítulo 6, versículo 8, são versículos que nós acrescentamos. Sempre que nós acrescentamos, nós colocamos em negrito e sublinhamos para que seja destacado no texto. Vamos lá. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos. Aqueles feitos por Deus, e aí eu trago para você Hebreus capítulo 6, versículo 13, e Amós capítulo 6, versículo 8, que dizem assim, esses dois versículos. Vou ler para você. Hebreus capítulo 6, versículo 13 diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. E Amós, que é o outro texto que nós estamos trazendo para você, caro professor, para você acrescentar na sua aula, Amós, no capítulo 6, no versículo 8, diz o seguinte, Amós 6, 8. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor, Deus dos exércitos, tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios e entregarei a cidade e tudo o que nela há. Então nós temos aí os juramentos feitos pelo próprio Deus. E depois nós temos a lição dizendo que nós temos também aqueles que são feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano e evasivo do julgamento que prevalecia entre os judeus. Na verdade, o juramento estava servindo para confirmar coisas que não eram verdadeiras. E nós daqui a pouquinho veremos as recomendações do Antigo Testamento quanto a isso. Não havia proibição de jurar. Pelo contrário, no Antigo Testamento nós temos muitos e muitos juramentos. Porém, era condenado pela lei jurar e não cumprir. Jurar apenas para poder firmar uma palavra como verdadeira, sendo ela falsa. Isso é o que o Senhor Jesus está condenando. Então é melhor que não jure, até porque agora nós temos a verdade em nós. Prosseguindo, vamos lá, diz assim a nossa revista. Por isso, nesta lição, veremos que o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Então, ao invés de pronunciar juramentos, nós precisamos ter um compromisso com a nossa palavra. Sim, sim, não e não.
Isso quer dizer que no reino de Deus nós precisamos ser honestos, sinceros, verdadeiros, porque agora a lei está no nosso coração e nós devemos expressar Cristo, sua palavra, sua vontade, através da nossa fala. E não podemos emprestar a nossa boca para o inimigo de nossas almas e falar mentira, engano, falsidade, porque essas coisas são sim de procedência maligna. Satanás, ele é o pai da mentira. E nós não temos compromisso com a mentira, nós temos compromisso com a verdade. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Diz assim o primeiro item do primeiro tópico. A lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, ou seja, aquele que faz um juramento falso. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou a alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. Então, perjurar era pecado e havia um sacrifício específico para isso. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu os juramentos por deuses falsos, ou seja, proibiu que alguém fizesse juramento por outros deuses. E aí nós pesquisamos para você, meu caro professor, entender melhor isso. Veja, aqui nós temos 4 versículos. Por que a lei condenava o juramento por deuses falsos? Porque a lei de Moisés dava permissão que se jurasse, mas este juramento deveria ser feito em nome de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 diz: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Levítico 19, 12 nos mostra uma outra verdade importante. Diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome. Não poderia falar coisas mentirosas e jurar pelo Senhor. Não podiam fazer isso. Pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Vamos ver o que diz Salmo 63, versículo 11. Diz assim: mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Por que nós temos isso escrito no livro dos Salmos? Porque os juramentos eram utilizados para poder confirmar uma verdade. Então, quando alguém jurava, se dizia: ó, isto é verdade. Porém, no tempo que Jesus chegou aqui na terra, os juramentos estavam distorcidos, a religião completamente falida. E o que eles faziam era algo simplesmente para aparecer, para poder se mostrar superior ou melhor que os outros. E enfim, os juramentos que havia entre os judeus na época de Jesus eram juramentos falsos. Por isso o Senhor condena o perjúrio, ou seja, o falso testemunho, o falso juramento. E o último versículo que eu trouxe para você já é do Novo Testamento, em Hebreus capítulo 6, versículo 16, diz assim: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Preste atenção nessa parte do versículo. O juramento para confirmação é. O juramento era usado para confirmação. Você jura, você promete. Isso nos faz lembrar de alguns momentos na vida. Quando a pessoa se apresenta ante a um tribunal, ele jura dizer a verdade, nada mais do que a verdade. É aquela imagem que eu coloquei aqui no início da aula. Isso é muito comum nos Estados Unidos, a pessoa jurar com a mão sobre a Bíblia. Então, é para confirmação. E o final do versículo diz assim: para eles o fim de toda contenda. Era uma maneira de acabar com uma contenda, haver entre duas pessoas juramentos. E eles juravam então: olha, não haverá mais conflito entre nós, vou firmar a verdade. Você jura pelo quê? Juro pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas esse juramento era algo que estava confirmado pela lei, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Porque isso foi ordenado na lei.
Agora, no Novo Testamento, Jesus Cristo mostra que mais importante do que o juramento é a palavra honesta, a palavra sincera, a palavra que diz sim agora e diz sim depois, ou a palavra que diz não agora e depois continua dizendo não. Ou seja, não muda. Nós falaremos sobre um versículo daqui a pouquinho que fala sobre isso. Aquele que jura mesmo com dano seu e não muda. Muitas pessoas fazem juramentos, mas quando veem que aquilo que ele falou lhe causa prejuízo, ele muda a sua fala. E é isso que o Senhor Jesus Cristo disse para nós não fazermos. Precisamos ser honestos em nossas palavras. Item número 2 do primeiro tópico, o propósito da lei do juramento. Ora, meus amados irmãos, o propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente, onipotente, dono de tudo, que esquadrinha os corações de todos os homens e que revela o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Já falamos isso na nossa introdução. Terceiro item do primeiro tópico: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e, nesse caso, não precisava ser cumprido. Olha só que interessante, meus amados irmãos, o que o nosso comentarista fala. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipocrisia que Jesus os confrontou. Essa tenuidade de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. A palavra tenuidade fala de uma diferença muito pequena e que ficaria muito mais subjetiva do que objetiva, ou seja, de acordo com o que cada um pensa. Isso não é bom, porque as interpretações acabam sendo variadas quando há muita subjetividade. Prosseguindo. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. E a terra era o estrato de seus pés, e Jerusalém, a cidade do grande Deus. Não havia diferença alguma. Os fariseus e escribas criaram leis que foram além da lei. E isso é condenado pelo Senhor Jesus Cristo no seu discurso. Prosseguindo, a conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus está envolvido. Olha o que diz lá o texto: jurar pelo céu foi Deus quem fez. Jurar pela terra é os cabelos de seus pés. Jurar por Jerusalém, Jerusalém é a cidade do grande Deus. Ou seja, todos esses juramentos envolviam o nome de Deus. E se estava envolvendo o nome de Deus, como nós lemos nos versículos que apresentamos, todos eles precisavam ser cumpridos. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não necessita invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade. Posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração. Sendo ele cristão verdadeiro e sincero, a verdade está nele. Então, meus amados irmãos, nós não devemos nos preocupar com juramentos. Não. Quem é transformado pelo Evangelho, ele tem um coração limpo, lavado, purificado. Se é cristão verdadeiro, ele irá viver, falar, transmitir somente a verdade. Chegamos então agora ao segundo tópico da nossa lição. Nossas palavras devem ser sim e não. Prosseguindo, vamos então ao primeiro item do segundo tópico. Como deve ser o nosso falar? Muito bem. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria.
Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus foi bem categórico quando afirma que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Eu não coloquei aí na tela, mas vale a pena você ler para o seu aluno na aula do próximo domingo, Tiago, capítulo 3, Epístola de Tiago, capítulo número 3, diz logo assim no início: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo da iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Você deve ler até o final do capítulo 3, porque Tiago mostra aqui o problema, mas ele dá a solução. A solução é a sabedoria que vem do alto. Se nós quisermos ter uma linguagem sã e irrepreensível, como foi a orientação de Paulo a Tito, nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Porque a língua, ela é perniciosa em alguns momentos, mas com ela nós glorificamos a Deus. Olha o que diz o versículo 9. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não é conveniente que o crente haja dessa maneira. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Continuando a nossa aula, um cristão cheio de verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo. Seja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. E eu acrescento com um versículo: o que jura com o dano seu e não muda. Somente esta primeira parte está no versículo 4. O que jura com o dano seu e não muda. Você vai entender, lendo este salmo, que isso se refere a uma pergunta: quem habitará no tabernáculo de Deus? Então, uma das qualificações daquele que habitará no tabernáculo de Deus é aquele que, quando jura, com dano seu não muda. Muitas pessoas assumem compromissos e depois desmarcam o compromisso. Muitas pessoas dizem sim e depois diz não. Então, seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Segundo item do segundo tópico, o sim e o não na vida de Paulo. Aqui nós temos um exemplo dado pelo nosso comentarista. Há situações em que empregamos nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12 a 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos. Não há nada errado em fazer planos, meus amados irmãos. Veremos isso durante esta aula ainda. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado.
Isso nos lembra Provérbios capítulo 16, versículo 1. Você que é estudante da Bíblia deve conhecer muito bem este versículo. E eu quero ler para você este versículo. Provérbios 16, versículo 1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então o homem pode planejar, sim, mas nós dependemos da permissão de Deus para realizar o que desejamos, para realizar o que planejamos. Prosseguindo, por isso seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua testemunha fiel e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Deus, que conhecia o seu coração, ele conhece os nossos corações, meus amados irmãos, professores e alunos. Deus conhece as intenções do nosso coração. Continuando, disse o apóstolo, sabia do verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo, ou seja, tanto diante dos irmãos como diante do mundo. Paulo vivia uma vida sincera, simples e reta diante do Senhor. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podia confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Ou seja, Paulo justificou-se. Mas na verdade, meus amados irmãos, nós devemos ter a nossa consciência tranquila diante de Deus. Nem sempre teremos oportunidade para nos justificarmos diante das pessoas. Nem sempre as pessoas nos dão também esta chance, essa oportunidade de apresentar uma justificativa. Porém, a nossa consciência deve estar tranquila. De consciência tranquila, nós prosseguimos dizendo, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida, Deus sabe da minha sinceridade, Deus conhece o meu coração, então não temos nada a temer se nós temos uma palavra que nós empenhamos aquela palavra e porventura por um acidente ou por alguma coisa você não conseguiu cumprir aquela palavra, não se sinta mal com isso, meus amados irmãos, porque isso pode acontecer em nossa trajetória, mas a nossa consciência deve estar tranquila diante do Senhor. E para fechar esse assunto, eu trouxe um conselho maravilhoso do apóstolo Tiago. Vamos lá? Isso não está na nossa revista, é um acréscimo para você. O apóstolo Tiago escreveu em sua carta, no capítulo 4, versículo 13 a 16, o seguinte: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Nós, amados irmãos, somos dependentes de Deus. Então devemos sempre dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se for da vontade de Deus, se o Senhor assim me autorizar, eu irei. Mas se Ele não autorizar, se Ele me impedir, eu entenderei que a sua vontade é que eu não vá. Isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele tentou ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo o impediu. Ele tentou ir para a Ásia, mas naquele momento o Espírito Santo também o impediu. Então do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Os planos devem passar pelo aval do Senhor. O Senhor deve assinar embaixo e dizer, faça, eu permito, eu abro a porta, eu estou contigo. E se Ele não fizer isso, irmão, fique no seu lugar, porque bom é obedecer à vontade do Senhor.
Item número 3 do segundo tópico, o que passa disso é uma procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhece a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Amados irmãos, isto é pernicioso demais. Quando o homem começa a não ser transparente, começa a ocultar algo na sua vida, isso leva-o à dissimulação, leva-o ao engano, leva-o à mentira, à falsidade. E tudo isso que eu acabei de falar agora são coisas de procedência maligna. E eu trouxe para você um acréscimo, um texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, a parte A do versículo, palavras do rei Davi. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Deus se agrada de um coração honesto, sincero. Então, agrade ao Senhor com a sinceridade do teu coração. Terceiro e último tópico da nossa lição, honestidade nas palavras. Primeiro item, a palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Vem de uma palavra hebraica que significa reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Isso nos faz lembrar de quem? Jó, que foi descrito como um homem honesto, sincero, fiel, temente a Deus. Em Atos, temos a descrição de Cornélio como um homem reto, honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam da sua boca palavras falsas, mentirosas, enganadoras. Segundo item do terceiro tópico, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Nós estamos cercados de tantas mentiras, de tantas falsidades. É possível? Vamos ler o que o nosso comentarista trouxe para nós. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como hábito. Aliás, a mentira tem gerado até mesmo profissões. Nós temos visto aí tantas pessoas que ligam para nossas casas para nos enganar, para nos iludir. Há pessoas que se tornaram profissionais da mentira. Olha, eu conheci uma pessoa que dizia que trabalhava no banco. Mas qual era o trabalho dele no banco? Você pode me perguntar, pastor Daniel. Qual era o trabalho dele no banco? Ele esperava a pessoa receber o pagamento e ele contava uma história muito triste para aquelas pessoas. Que estava endividado, que estava sofrendo, que tinha uma pessoa doente, uma pessoa enferma na casa. E ele chorava. Chorava falando a mentira como se fosse uma verdade. E as pessoas tiravam dinheiro do bolso e davam para ele. Ele chegava em casa com o bolso cheio de dinheiro de outras pessoas, porque ele passou o dia todo mentindo. Se profissionalizou na mentira. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre, por exemplo, né? O verdadeiro discípulo de Cristo é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciadas pelo pai da mentira. João 8,44 fala que Satanás é mentiroso desde o princípio e é o pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os que vivem nele são honestos em tudo. E seu falar é sim, sim, não, não. Prosseguindo, terceiro item do terceiro tópico, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna e procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse
é o seu objetivo maior. Amados irmãos, o homem fiel, sincero e honesto, ele, quando é tentado a mentir, ele se sente até mal, porque ele é instigado a fazer algo que não é a sua prática, algo que fere os seus princípios, que foram estabelecidos pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo na sua vida. Ele não pode falar da verdade e também usar da mentira. Isso prejudica o homem e ele passa a ser um homem falso, homem que vai perder a sua espiritualidade porque perde a sua comunhão com Deus. Deus não tem nenhum compromisso com palavras mentirosas. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 10:10 que o Pai é a verdade. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, que o Filho é a verdade. A palavra de Deus diz em João capítulo 16, versículo 13, que o Espírito é a verdade. A palavra de Deus diz, santifica-os na verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Então, tudo que é de Deus é verdade, é verdadeiro. E nós somos de Deus e devemos também ser verdadeiros e honestos. E aí temos uma pergunta do nosso comentarista. Você, meu querido irmão que me ouve neste momento, é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Não precisamos de juramentos ou promessas se a nossa palavra for sempre sim, sim, não, não. Se a nossa palavra for sempre honesta, sincera, reta, assim como foi dito de Natanael, um homem que não tinha dolo, ou seja, não tinha engano. Este homem foi elogiado pelo Senhor Jesus Cristo. Eis aí um israelita em quem não há dolo. Ora, se não houver dolo em nossa palavra, se não houver engano em nossa palavra, nós seremos abençoados por Deus e não precisaremos de recursos para poder confirmar a nossa palavra. Ora, meus amados irmãos, eu aprendi algo interessante. A verdade, ela é muito seca às vezes, ela é muito simples. Agora, a mentira, ela vem com um florido, vem com um adorno, porque a verdade, ela é muito simples. Jesus mostrou isso para Nicodemos. Nicodemos veio com palavras bonitas. Bem sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus Cristo foi direto na necessidade de Nicodemos e disse, necessário te é nascer de novo. Enfim, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a ser humildes, sinceros e honestos em nossas palavras, sem precisarmos de recursos para reafirmar aquilo que falamos, porque se a nossa palavra é sim e sim, não e não, não há espaço para o maligno em nossos lábios. Nós não precisamos ficar justificando verdade alguma. Amém? Vamos então à nossa conclusão. Devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Eu quero convidar você para a próxima aula, lição de número 7, que falaremos sobre não retribua pelos padrões humanos. Eu conto com a sua presença aqui na próxima semana, estudando comigo mais esta lição preciosa da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação no nosso canal. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e orai por nós, para que nós prossigamos com a nossa dedicação ao ensino, com o nosso trabalho simples e objetivo, ajudando você, caro professor, a ministrar a sua aula e ajudando também a você, caro aluno, a entender a lição e participar ativamente da aula. Assim eu me despeço e que o Senhor te abençoe e te dê uma ótima aula no próximo domingo. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.